A Valéria perguntou aí se propósito e chamado são as mesmas coisas. Já já a gente fala sobre isso. Vamos lá, então. Eu deixei aí a pergunta: por que nós temos a necessidade de abordar esse tema quando nós falamos sobre identidade? A primeira coisa que eu vejo, eu vou projetar aqui o material, o slide. Conseguindo ver? Então, o primeiro motivo, né, o grande motivo que eu considero ser importante nós abordarmos esse tipo de tema é que nós ainda temos uma visão dicotômica a respeito do trabalho, do serviço. Quando nós falamos sobre vocação, quando nós falamos sobre chamado, geralmente vem à nossa cabeça uma expressão, hoje em dia nem é tão usada assim, mas até pouco tempo atrás era muito utilizada, a ideia de que eu gostaria de trabalhar na obra do Senhor. Eu gostaria de trabalhar na obra, eu gostaria de largar tudo e trabalhar na obra, viver da obra. Esse tipo de fala, esse tipo de expressão, traz a ideia de que nós temos uma vida dupla, ou essa dicotomia, onde a obra do Senhor é aquele serviço sagrado, e a obra que não é do Senhor, ou seja, os serviços fora do âmbito eclesiástico, ou seja, fora da igreja, são considerados, então, serviços seculares. Então, o grande problema da gente entender o nosso chamado é porque nós ainda temos a dificuldade de associação sobre tudo ser serviço sagrado. Nós sempre pensamos que o serviço sagrado é aquele serviço de cantar, pregar, entregar um folheto, pastorear, ser missionário, viajar por vários lugares. Então, esses seriam aí os serviços sagrados. Quando nós falamos sobre serviço secular, é tudo aquilo que está fora, então, do sábado e domingo, vamos dizer assim, que são os dias que normalmente a gente vai no culto. Então, serviço secular é aquele serviço do escritório, é o serviço do engenheiro, é o serviço do policial, é o serviço do médico, é o serviço do veterinário, é o serviço daquela pessoa que trabalha numa loja, é o serviço do contador. Então, esse tipo de serviço, geralmente nós vemos como o serviço secular. Então, quando nós temos essa ideia de sagrado e secular, nós geralmente ficamos com uma fatia muito menor e que muitas vezes as pessoas, não se encaixando nessa fatia menor, começam a pensar o seguinte: eu não tenho um chamado, eu não tenho uma vocação. Porque pensa comigo aqui, a pessoa tem o desejo de trabalhar na obra, viver pela obra, e ela imagina o seguinte: o que eu posso fazer então? Cantar? Ah, não, eu não sei cantar, não tenho talento para cantar. Ah, então o que eu posso fazer? Evangelizar? Não, eu sou tímido, não consigo abordar uma pessoa, eu não consigo falar com uma pessoa. Não, evangelizar não é para mim. Ah, será que eu consigo pregar? Não, tenho muito medo de falar em público, não posso pregar. Ah, então será que eu vou trabalhar com as crianças na igreja? Eu não tenho jeito para criança. E aí, então, você percebe que a fatia começa a ficar menor, as opções começam a ficar menores, e como essa pessoa não se encaixa naquele padrão de coisas que tem dentro do serviço do templo, ela começa então a imaginar: eu não tenho chamado, eu não tenho uma vocação. Ao longo do tempo que a gente estiver falando aqui, se você tiver experiências e quiser compartilhar, fique à vontade, tá, gente? Só que quando a gente para pensar, então, que
nos tempos antigos, no tempo da Bíblia, principalmente na região do Oriente, não se existia essa dicotomia, essa ideia de serviço sagrado e serviço secular. A gente vai entender que tudo que eles faziam, tudo que o pessoal do Oriente faz, ou tudo que o pessoal da época bíblica, tudo que eles faziam, eles consideravam ser sagrado. Então, por isso, a gente não vê esse tipo de discussão, essa abordagem desse tema na Bíblia. Você não vai ver os apóstolos, a doutrina apostólica ou o Antigo Testamento reservando uma parte dos textos para falar sobre vocação e chamado. É óbvio que a Bíblia está repleta de situações, repleta de momentos onde Deus chama e comissiona pessoas, mas não existe nenhum ensino bíblico a respeito de vocação e chamado. Não existe nenhuma doutrina bíblica a respeito de vocação e chamado. Por quê? A Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos ensina sobre vocação e chamado é que tudo que eu sou na minha essência e tudo que eu faço deve ser um serviço sagrado. Deve ser sagrado. Então, o desejo de Deus é que excluamos da nossa mente, excluamos da nossa vida a ideia de que o meu trabalho lá naquela oficina, o meu trabalho lá naquela loja, o meu trabalho lá naquela escola é secular. Então, isso não serve de base para eu falar sobre vocação e chamado. Então, a Bíblia vem nos ensinar, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que devemos excluir da nossa mente a ideia de que o serviço secular não serve como base para vocação e chamado, ou não é vocação e chamado. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Alguma pergunta, alguma colocação? Podemos continuar? Eu não estou vendo vocês. Certo? Então vamos lá. O que é então chamado? O que significa essa palavra chamado? Chamado é a palavra que significa convocação. É a palavra grega kaleo, que significa convocar. E eu gosto muito dessa palavra. Eu acho engraçado alguns termos. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? A palavra tal vem do grego, a palavra tal vem do hebraico, e muitas vezes acaba que chove no molhado. Porque se você for pesquisar, a palavra kalel significa chamado. Então, eu diria para você, nossa, essa palavra chamado do grego é a palavra kalel, que significa chamado. E aí? Mas significa também convocar. E eu gosto muito dessa palavra, principalmente para nós brasileiros, não tanto agora, mas nós que gostamos muito de futebol, até algum tempo atrás, existia uma certa expectativa da nossa parte quando estava chegando a Copa do Mundo. E óbvio que eu estou falando aí até o ano de 2002, 2006, depois de lá para cá, muita gente deixou de acompanhar futebol. Mas existia sempre uma expectativa pela Copa do Mundo, e não só pelo início da Copa do Mundo. A Copa do Mundo praticamente começava quando o técnico fazia a sua entrevista coletiva, e na sua entrevista coletiva ele fazia a convocação dos jogadores que iriam representar a seleção na Copa do Mundo. E aquilo era uma expectativa, e não só expectativa para quem acompanhava a Copa do Mundo, mas uma expectativa para os jogadores dos clubes. Então, existia ali uma expectativa, será que eu vou ser convocado? E quando o técnico falava o nome do jogador, aquilo gerava uma festa muito grande, as pessoas celebravam, óbvio, né? Quando era um jogador que elas queriam, elas gostavam. Então, essa palavra convocar traz exatamente essa ideia de você está sendo comissionado a representar ou a cumprir uma tarefa. Então, chamado fala sobre isso.
você sendo comissionado para uma tarefa. E aí eu pergunto para você, qual é a tarefa para a qual nós fomos chamados, convocados? Qual é essa tarefa que Deus colocou em nossas mãos? Não em nossas mãos, mas em nós, na nossa essência. Nós vamos ver ao longo da Bíblia que Deus nos chamou, Deus nos convocou para salvação, santificação e frutificação. Talvez se eu tivesse perguntado antes, você foi chamado para quê? Para que é que você foi chamado? Qual o seu propósito? Talvez você responderia, eu fui chamado para adorar. Eu fui chamado para glorificar a Deus. E é exatamente isso, é essa a resposta. Você foi chamado para adorar a Deus. Você foi chamado para glorificar a Deus. Como? Por meio da salvação que lhe foi dada, pela santificação que lhe é designada e pela frutificação que lhe é comissionada. Por esses três pilares, salvação, santificação e frutificação, é que nós temos, então, o nosso chamado a glorificar e adorar a Deus. Quando nós vivemos em expressão da nossa salvação, santificação e frutificação, é exatamente quando nós entendemos o nosso chamado a um propósito. Então, se você me perguntasse, Anderson, me responde aí, eu preciso saber qual é o nosso chamado. Eu te respondo, você tem um chamado a um propósito. Então, veja que chamado e propósito são duas coisas diferentes. Chamado é essa comissão, esse comissionamento, essa convocação. É Deus olhando para alguém dizendo, vem porque eu quero usar você em uma tarefa. Então, esse é o chamado. O propósito é o caminho e o meio pelo qual você vai cumprir ou desenvolver ou responder a esse chamado. Então, respondendo a pergunta da Valéria, que a Valéria fez agora há pouco, o chamado é o grito de Deus nos convocando a uma tarefa. E o propósito é exatamente essa tarefa. Agora eu queria desmistificar uma coisa aqui entre nós, que propósito é diferente de objetivo. Porque muita gente vive de objetivo e não de propósito. Veja só, qual é a diferença entre propósito e objetivo? Objetivo é, por exemplo, eu vou traçar uma meta e eu quero alcançar essa meta. Como, por exemplo, se eu estabelecer aqui, olhar para o Maico agora que está aqui na minha frente, e falar assim, Maico, o nosso objetivo até o final do ano é ganhar 50 pessoas para Jesus aqui na nossa cidade. Então, eu estabeleci um objetivo, estabeleci uma meta. Agora, o propósito é, por quê? Por que resgatar 50 pessoas? Por que ganhar 50 pessoas? Então, o propósito fala de caminho, o propósito fala de caminhada, o propósito fala de vida, de uma jornada e não apenas de alcançar um alvo. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente traça o seguinte objetivo na mente. Não, o meu objetivo é ser missionário. E aí ele vai fazer de tudo até chegar à condição dele ser um missionário. E aí, quando ele chega para ser um missionário, acabou, ele se sente vazio, porque ele alcançou o objetivo. Era objetivo e não propósito. O propósito é, e agora? Por quê? O que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com esse alvo que você alcançou? Então está aí a diferença. Deus nos chama não a objetivos. Deus nos chama a uma vida de propósito. E o grande propósito pelo qual nós fomos chamados é o propósito de adorar, glorificar
ao Deus que é centro de tudo e de todos. E como nós vamos fazer isso? Por meio da nossa salvação, santificação e frutificação. E aqui, então, acaba a ideia lá atrás que nós falamos sobre serviço sagrado e serviço secular. Porque agora eu passo a olhar, então, ao meu serviço que antes era secular e eu posso entender e ver a possibilidade de adorar a Deus, cumprir o meu propósito naquele lugar onde eu estou. Então, eu posso frutificar onde Deus me colocou. Eu posso frutificar na loja onde eu trabalho. Eu posso frutificar, e aqui eu já estou falando da terceira característica de adoração ao Senhor, já que a salvação é por meio da graça, a santificação é o Espírito Santo que faz em nós, mas a frutificação são passos que nós damos por causa da salvação. Então, pensa o seguinte, você pode frutificar sendo um médico, para a glória do Senhor. Você pode frutificar sendo professora, para a glória do Senhor. Você pode frutificar sendo um grande artista, para a glória do Senhor. Você pode frutificar sendo um atleta, para a glória do Senhor. E eu gostaria de ler, então, não vou ler, vou pedir que alguém leia aí esse texto que está aí no slide, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quem pode abrir o áudio aí e ler esse texto para nós, por favor? Posso ler? Pode ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso, olha que incrível esse texto. Olha o que esse texto está nos ensinando. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Então, veja, não é simplesmente o serviço da igreja, o serviço do templo. Faça qualquer outra coisa. Mas faça como? Tudo para a glória de Deus. Fomos chamados para glorificar a Deus, independente de onde nós estamos. Esse é o nosso propósito. E aí a Dani perguntou, então o propósito também é um processo? Sim, o propósito é o processo das nossas vidas. Tanto que uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem processo, é uma pessoa que vai estar sempre pulando de objetivo em objetivo. A gente vê muito isso aqui dentro da Jocum. Não aqui especialmente Jocum Foz, mas dentro da Jocum. Pessoas que vêm para a missão e ela vê a possibilidade de fazer várias escolas. Mas como ela não tem um propósito, como ela ainda não sabe o propósito, aí ela faz a ETED, que é a escola inicial, bênção, glória a Deus. Aí ela começa a fazer, aí ela faz uma escola de missão transcultural, aí ela faz uma escola de aconselhamento, aí ela faz uma escola de estudo bíblico, aí ela faz uma escola de cosmovisão, e ela nunca se encontra sobre o porquê ela está fazendo essas escolas. Como ela pode frutificar fazendo essas escolas. E agora, falando do contexto fora da Jocum, falando aí para você, deixa eu te perguntar, como você pode, então, frutificar aonde você está? Porque nós já entendemos isso. Você foi chamado para glorificar ao Senhor. Como? Frutificando. Quando você frutifica, seja para a glória de Deus. Então, Deus convocou você, Deus me convocou, Deus tem nos convocado a glorificar o nome dele. Esse é o nosso propósito. E fazemos isso como? Frutificando, dando frutos aonde nós estamos. Seja como missionário no campo, seja na medicina. Seja pastoreando, seja numa loja de roupa. Seja entregando folheto, ou cantando na igreja, ou dando aula numa escola. Ele nos chamou para frutificar.
Então, aqui a gente percebe que o nosso chamado não está limitado a espaço geográfico. Quando nós falamos de chamado, nós não estamos falando sobre o nosso chamado está condicionado a um determinado lugar. Não, o nosso chamado está condicionado ao fato de glorificarmos ao Senhor. Então, muita gente chega na missão e fala o seguinte: eu tenho chamado para a Índia, eu tenho chamado para a China. E aí ela não quer fazer nada aqui. Ela não faz nada no bairro. Ela não faz nada na família. Ela não faz nada em lugar nenhum. Por quê? Ela acha que o lugar de frutificar e glorificar o Senhor é na Índia, é na China. Então, o nosso chamado não está condicionado a lugar. Nosso chamado está condicionado a glorificar ao Senhor. Está claro isso? Se não tiver claro, deixa a pergunta. Pastor Alisson, seria correto dizer que chamado igual a criado para o louvor da glória de Deus? Sim, com certeza. Olha só, chamado igual criado para o louvor e a glória de Deus, com certeza. Fomos criados para isso. Fomos criados para isso. Nós, na missão, até entendemos o seguinte conceito, que só existe missão porque não existe adoração. Então, veja, nosso primeiro chamado é para adorar. A nossa criação, a nossa essência é para adoração. Tudo que somos é para adoração. Então, nós somos... Se a gente pensar, então, de chamado é igual criado, aqui a gente já percebe, então, que fomos chamados quando? Quando é que nós somos chamados? Obrigado pela pergunta que completa aqui o nosso trabalho. Se a gente pensa que chamado é igual a criado, eu fui chamado para, eu fui criado para, quando é que eu fui chamado? No ventre? Talvez até antes. No ventre da minha mãe ou até antes. Então, primeira coisa, quem chama? Deus. Segundo, ele chama para quê? Para adorar, para glorificar o nome dele. Ele é o centro. Como nós fazemos isso? Frutificando aonde nós estamos. O Anderson, Sim. você pode repetir aquela parte onde tu falou que o chamado não está condicionado a um lugar, que não deu para escrever o restante. Isso, o chamado não está condicionado a um lugar. O chamado está condicionado a glorificar o Senhor. Ele é o centro. Ele é o centro de tudo e de todos. Nós não somos o centro de nada, nem de Jesus. Você não é o centro de Jesus. Ele é o centro. Então, por isso, tudo que nós somos é para glorificar a Ele, para adorar a Ele. E repetindo, nosso chamado está condicionado a glorificar e não a um espaço. Ouvi uma frase outro dia, eu não sei de quem é essa frase, que diz que aquele que quiser mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. Então, perceba que essa frase diz o seguinte: o cara está falando que tem um chamado, então, para ganhar almas, ganhar vidas nas nações, mas ele não arruma o quarto, ele não limpa o quarto, ele não trabalha em casa, ele não trabalha em sua volta. Então, quer dizer que para esse cara, o chamado dele está condicionado a um espaço. E nós entendemos biblicamente que o nosso chamado, a única condição é que seja para louvor da glória de Deus. Então, repetindo o que o texto nos diz aqui, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Grife essa frase, fazei tudo para a glória de Deus. Escreva no seu espelho, escreva na parede do seu quarto, escreva no despertador do seu telefone, escreva em algum lugar, deixe gravado em algum lugar. Fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus.
E aí pensa o seguinte, que fazer tudo para a glória de Deus, Deus não vai receber glória somente daquilo que está condicionado ao templo também. E aí eu volto a falar sobre a dicotomia. Quando é fazer tudo para a glória de Deus, é tudo. Tudo não significa algumas coisas. Tudo é tudo. Inclusive os seus relacionamentos. Precisa glorificar o Senhor. O seu relacionamento com seu pai, o seu relacionamento com a sua mãe, o seu relacionamento com seus irmãos, o seu relacionamento com seu namorado, com a sua namorada, com seu noivo, com a sua noiva, com seu esposo, com a sua esposa. O seu entretenimento, os vídeos que você assiste na internet, o tempo que você passa no Instagram, tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Amém? A gente poderia passar horas e horas falando sobre isso. Nós não temos esse tempo. Então, vamos lá. O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos mostra a respeito da convocação de Deus, do chamado de Deus? O que a Bíblia nos ensina? A gente vai ver, óbvio que a gente não tem esse tempo, bom seria que se a gente tivesse um tempo para passear de Gênesis a Apocalipse para ver isso, então por isso eu separei alguns textos, mas a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse que Deus está sempre convocando tanto o seu povo quanto indivíduos para uma tarefa, para essa tarefa de frutificar e glorificar o nome dele. Ao longo da Bíblia, a Bíblia praticamente contém chamado. Por mais que ela não tenha doutrina do chamado, doutrina de vocação e chamado, mas a Bíblia é praticamente toda sobre chamado. A Bíblia praticamente está repleta de conteúdo de Deus chamando ou seu povo ou indivíduos. E aqui, então, a gente já para pensar o seguinte. Então, há um chamado universal, há um chamado coletivo e há um chamado individual. São duas coisas que são diferentes, mas se completam. Que há o chamado coletivo, guarde isso, há o chamado coletivo, que a gente já falou sobre ele, que é o quê? Glorificar, adorar. Tudo que fizermos que seja para a glória de Deus. Esse é um chamado coletivo. E nós vamos ver que, por outro lado, a Bíblia está repleta de convocação e chamado de Deus a indivíduos. E eu gostaria de ler, então, alguns textos. Você que está vendo aí o slide, você vai ver duas colunas de textos. Eu quero ler o texto os textos que estão na sua esquerda. Eu acho que é o da esquerda, que está Gênesis, Êxodo e Mateus. E depois a gente vai passar para o outro lado direito, que tem Êxodo, Juízes, Lucas. Porque eu separei o seguinte, o lado esquerdo, onde tem Gênesis, Êxodo e Mateus, são alguns textos onde Deus está chamando o coletivo. E do outro lado eu separei textos onde Deus está chamando indivíduos. Então vamos lá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Aí você já pode pensar, ixi, o que ele vai falar? Ele falou de chamado coletivo, mas ele vai ler Gênesis 2,15, que só tem Adão ali? Como que é isso? Vamos ler e a gente já vai compreender esse texto. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Mas quando tiver quase dando o horário do intervalo aí, você me avisa, tá? Gênesis 2,15 vai dizer o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa palavra tomou, significa que Deus chamou, convocou, trouxe Adão, trouxe o homem, e ele deu uma tarefa. Como que a gente sabe que ele deu uma tarefa? Olha essa palavra aí. No jardim do Éden, para. O que significa essa palavra para? O homem foi tomado, foi chamado, convocado para. Significa, então, que ele foi chamado a um propósito, a uma tarefa. Então, veja que esse chamado aqui de Gênesis 2,15 não é um chamado específico
para Adão e Eva, mas é um chamado para o homem, para a humanidade. Porque Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus está mostrando para o povo o modelo de sociedade perfeita, ou seja, antes do pecado. Então, é assim que a humanidade deveria caminhar. Então, Gênesis 2,15 mostra o propósito original de Deus para o homem. Aí você fala assim, Anderson, mas peraí. Então, quer dizer que o propósito original de Deus para o homem é que para ele cultivar e guardar? É isso? Sim, é isso. É isso. O propósito original, o chamado original de Deus para o homem, inclusive eu e você, por isso é um chamado coletivo, é para cultivar e guardar. Aí você fala, Anderson, espera aí, então eu sou chamado para ser agricultor? Não, esse texto não está falando de agricultura. Essa palavra cultivar, a gente pode olhar ela em duas perspectivas, na perspectiva grega e na perspectiva hebraica. Na perspectiva grega, ela significa a palavra cultus, que daí então vem a palavra cultuar e cultura. Então, veja que o propósito original do homem, na perspectiva grega, é cultuar. Essa palavra cultivar leva a cultuar. E na perspectiva hebraica, essa palavra é a palavra avodá. Avodá. A palavra avodá significa trabalho mais adoração. Trabalho mais adoração. Ou seja, todo o trabalho que o homem iria fazer na terra, todo o trabalho que o homem iria fazer na criação, deveria reverberar em adoração ao Criador, a Deus. Então, veja, o propósito original do homem é cultuar, avodar. Ou seja, tudo que ele é e tudo que ele faz é para adorar. Então, nós estamos simplesmente aqui reafirmando aquilo que a gente já disse lá atrás, que o nosso chamado coletivo é para cultuar, adorar, avodar. Ou seja, tudo que eu sou, todas as faculdades da minha vida, todos os meus frutos precisam ser para adorar a Deus. Se você vai em culturas orientais, eu já estive na Índia, e a gente percebe que tudo que eles fazem lá, eles remetem isso aos seus deuses. Não existe nada que o indiano faça que seja à parte, que seja secular. Eles entendem que tudo que eles fazem, tudo, é tudo mesmo, gente, tudo. Desde cantar uma música até fazer sexo, tudo para eles precisa adorar a um tipo de Deus. Ou seja, na cultura oriental, isso está muito claro, que tudo que eles são e tudo que eles fazem é para adorar a Deus. Então, esse é o chamado universal, esse é o chamado original, esse é o chamado coletivo. Chamados para adorar, chamados para avodar, chamados para cultuar. Então, se até hoje você caminhou pensando, será que eu tenho um chamado? Te respondo aí. Você tem um chamado junto com o coletivo. Você foi chamado para adorar. Agora, nós vamos para um outro texto, onde a gente vai ver, então, Deus falando com o povo de Israel. Abra a sua Bíblia aí, em Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo 19, 5 e 6, a gente vai ver como Deus está comissionando a nação de Israel para uma tarefa. Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6, fala o seguinte, presta atenção. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só o que o texto vai falar agora. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, olha só, Deus comissiona a nação de Israel para ser reino de sacerdotes.
Qual que era a função do sacerdote? A função do sacerdote era ser ponte entre os homens e Deus. Levar os homens a Deus. Essa era a função do sacerdote. Agora, quando Deus olha para Israel e fala, vocês serão um reino de sacerdotes, ele está dizendo que Israel foi chamado para levar outras nações a Deus. E aqui se cumpre aquilo que o próprio Deus tinha dito para Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, veja, a nação de Israel foi criada para levar outras nações a Deus. E o próprio Deus está dizendo aqui, vocês foram chamados para ser uma nação sacerdotal. Ou seja, uma nação onde as outras nações vão olhar e vão dizer, é assim que deve ser feito. É assim que eles adoram a Deus. É assim que eles são. É assim que nós devemos ser. Então, a nação de Israel foi criada para ser modelo para outras nações. E assim, eles glorificariam a Deus. É por isso que a oração do Pai Nosso traz isso. Traz a ideia de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí eu pergunto, como nós, sendo seres tão pequenos, insignificantes, podemos santificar o nome de Deus? Como nós podemos santificar o nome de Deus? Nós santificamos o nome de Deus quando nós temos uma vida de santidade, frutificação, a ponto de outros olharem para nós e dizer, olha quem Deus é. Eu vejo Deus na vida dessa pessoa. Então, o nome de Deus é santificado quando outras nações olham para Israel e vê Deus em Israel. O nome de Deus é santificado quando outras pessoas olham para nós e veem Deus em nós. Santificado seja o teu nome. Então, fomos chamados para santificar o nome de Deus. É por isso que é uma linha muito fina. É muito delicado falar em nome de Deus. Porque você pode santificar o nome de Deus, como você pode jogar na lama o nome de Deus. Mas somos chamados, ou Israel foi chamada para ser uma nação sacerdotal, ou seja, ser modelo para outras nações. Agora, um outro exemplo de chamado coletivo, agora vamos para o Novo Testamento, olha lá o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e versículo 20. Mateus 16, do 18 ao 20, fala assim, ó. Respondeu Simão Pedro, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesse momento, Jesus está estabelecendo a sua eclésia, a sua igreja. O que significa isso? Deus está comissionando um grupo de pessoas para quê? Para que Deus está comissionando esse grupo de pessoas? Está comissionando também para santificar o nome de Deus. A eclésia tem essa responsabilidade. Olha o que o próprio Jesus disse para essa eclésia depois. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, há um chamado coletivo à eclésia. Há um chamado de levar pessoas ao conhecimento de Deus, a saber quem Deus é. Agora, olha que incrível o que essa eclésia recebe como responsabilidade na carta de Pedro. Abre aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Isso aqui é para glorificar de pé, igreja.
Olha só o que esse texto diz. 1 Pedro 2, 9. Fala assim, ó. Vós, porém, lembra que aqui é Novo Testamento, lembra que isso aqui é carta para a igreja, tá, gente? Isso aqui é carta para a igreja. Agora a gente não está falando de Antigo Testamento. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha só o chamado coletivo, olha só o chamado para a igreja. Qual que é o chamado da igreja? O mesmo chamado que Israel tinha. O mesmo chamado que Israel tinha. Ser uma nação sacerdotal. Ser uma nação onde as pessoas vão olhar e ver Deus. E seguir Deus por causa da vida dessas pessoas. Então, o chamado universal, o chamado coletivo da igreja é para quê? Ser nação santa, sacerdócio real. A fim de, essa palavra a fim de significa propósito também. A fim de proclamar as virtudes de Jesus, as virtudes de Deus, que é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamado coletivo, chamado da igreja. Você foi chamado para adorar, você foi chamado para glorificar, você foi chamado para ser modelo de conduta, modelo de caráter para as nações. Oh, que pesado, hein? Não sabia disso. Pois é, ficou sabendo agora. Ficou sabendo agora que você foi chamado para santificar o nome de Deus, aonde ele te colocou. Na universidade, entre a sua família, entre os seus amigos. Ele te chamou para proclamar luz. As pessoas precisam ver Deus através da sua vida. Você foi chamado para isso. E assim você vai estar glorificando a Deus, que é o propósito maior. E tanto você vai estar glorificando quanto o outro, que está vendo Deus na sua vida. Esse é o chamado da igreja. Qualquer outra coisa que a igreja esteja fazendo que não seja isso, não é igreja. Qualquer outra coisa que a igreja esteja fazendo que não seja glorificar a Deus e levar pessoas ao conhecimento de Deus, não é igreja. Então, igreja onde o homem é centro, igreja onde as atividades internas valem mais do que as atividades externas ou a atividade externa de levar pessoas a Cristo, se isso tem acontecido em qualquer que seja a igreja, eu sinto dizer, precisa acontecer um grande arrependimento e um grande quebrantamento nessa igreja. Ou nem pode ser chamado de igreja. O papel da igreja é refletir a glória de Deus. O papel da igreja é ser reino sacerdotal. O papel da igreja é glorificar o nome do Senhor, frutificando. Frutificando como? Levando pessoas a conhecer a Deus. Por isso, quanto mais a igreja conhece Deus, mais ela precisa fazer Deus conhecido. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso propósito. Fomos chamados para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Simples assim. Simples assim. Deus te chamou quando? Lá no ventre da sua mãe, talvez até antes. Ele nos chamou como igreja. Para quê? Para conhecer Ele. Ter intimidade com Ele. Ter vida com Ele. E como resultado disso, fazer Ele conhecido. Sendo tudo para louvor, para a glória dele, que é o centro. Amém? Vamos lá, então. Nós vamos agora pensar um pouquinho sobre o chamado de alguns indivíduos. O chamado de alguns indivíduos. Eu vou deixar essa parte, então, para depois do intervalo. A gente tem aí 5 minutinhos e eu gostaria de abrir para você, se você tiver alguma pergunta,
algum comentário, a gente vai para o intervalo e volta então para a gente falar sobre esse chamado individual. Agora a gente vai começar a falar mais sobre como Deus chama nós como indivíduos. Nós falamos sobre o chamado coletivo, o chamado da igreja, o chamado universal. E agora, e meu chamado individual? O que a Bíblia me mostra sobre isso? Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Eu quero